Bom dia novamente a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Eu preciso passar, meu nome é Evelyn Morgan, eu sou professora do IFRJ e estou como vice-coordenadora desse estudo de viabilidade, né? Porque este webinário vai apresentar justamente os resultados do nosso estudo de viabilidade, se seria possível ou não criar um programa no Brasil, né? Falando então sobre a perspectiva de como os educadores, né, vêm sofrendo perseguições. O primeiro informe que eu gostaria de dar a todos e todas é que esse webinário está sendo gravado, né? Então, se alguém tem algum problema em relação a isso, por favor, porque nós depois publicaremos, né, o vídeo no YouTube para que o maior número de pessoas possam ter acesso, né? Gostaria de informar também e pedir a gentileza que vocês escolham o canal de tradução. Aqui embaixo tem a opção português e inglês. É um globo. Você clica no globo e escolhe o canal. Eu peço a todos e todas que escolham o canal português ou inglês, porque isso é muito importante para a condução de todo o evento, para que quando as palestrantes falarem em inglês, todos nós possamos escutar e vice-versa, tá bom? Então, eu vou começar primeiro agradecendo a presença de todos vocês aqui, mas principalmente agradecendo a algumas pessoas que tornaram esse evento possível, né? Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao IFRJ pelo apoio ao projeto, né? Por toda a parceria ao longo desses meses de estudo e principalmente agradecer a figura do Marcos Vinícius, que é o nosso primeiro palestrante, né, por estar representando o IFRJ e, além disso, por ser o líder do grupo de pesquisa GPTEC, da qual fazemos parte, né? Marcos Vinícius é pró-reitor, né, de pesquisa e está aqui representando o IFRJ, então muito obrigada, Marcos. Também gostaria de agradecer aos amigos e à equipe do GPTEC, né, que é o grupo de pesquisa, e toda a equipe do projeto, como Renan, Amanda, Daniela e Fernanda, que fizeram tudo isso possível. Agradecer também a Pamela, que também vai falar, que é a coordenadora do projeto. E gostaria de agradecer a Protect Defenders, pelo financiamento desse estudo, um tema de estudo tão importante, né? E por isso aproveito para agradecer a Luciana Peri, que está aqui, que vai ter a oportunidade de falar, mas de antemão agradeço, Luciana, por todo o apoio ao longo desses meses, né? Por toda a presença e pelo financiamento da Protect Defenders. Gostaria de agradecer também a algumas instituições parceiras que contribuíram para a pesquisa, né, como a Justiça Global, o MST, né, o Instituto Marielle Franco, o movimento, né, dos professores contra a escola sem partido e a Frontline, que também está presente na mesa, então por isso eu agradeço a Tara Madden, né, por todo o apoio que a Frontline também ofereceu para a gente por esse estudo e por uma parceria que já vem de longa data com o IFRJ, né? Esse webinário, gente, ele faz parte do segundo seminário em Educação e Direitos Humanos. Nós fizemos 3 eventos esse ano e esse é o terceiro evento desse seminário, né? Nós também, né, quem gosta do tema, quem quiser acompanhar mais, pode nos encontrar nas redes no YouTube, com o canal Prática de Ensinos e Direitos Humanos. Eu vou colocar o link no chat. E, além disso, nós temos um site onde todo o material dessa pesquisa foi publicado e que vocês podem ter acesso, que também vamos colocar no chat o site institucional do IFRJ com a aba, né, Educadores são Defensores, que vocês podem ter acesso a todo o material, tá bom? Também gostaria de avisar que no chat vai estar rolando um link com a lista de presença. Então, é muito importante que todos vocês assinem para que no final possam receber o certificado, até para a gente poder saber, né, quantas pessoas estão aqui, né, valorizar a presença de todos aqui, tá bom?
Como produto dessa pesquisa, nós criamos um e-book e uma cartilha, né? A Pamela depois vai falar um pouco melhor. E eu gostaria de avisar que todos aqueles que se inscreveram no evento vão receber por e-mail também esses materiais, para continuar, né, poder se aprofundar no tema e poder continuar esse debate de outras formas. Bom, feito toda essa abertura, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos, a gente está um pouco emocionada, né? Um momento muito especial para a gente, e gostaria de passar a fala para o Marcos Vinícius Pereira, que é o pró-reitor de pesquisa e que está aqui representando o IFRJ. Obrigada, Marcos. Obrigado, Evelyn. Bom dia, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, né? Geralmente me refiro às pessoas, mas eu sei que em inglês isso perde um pouco, porque em português as pessoas, né, contemplam todos os possíveis gêneros, tentando entender dessa forma, mas também poderia dizer a todas, todos e todes aqui. É uma alegria muito grande participar do seminário, né, de Educação Democrática e Direitos Humanos, e aqui eu vou oscilar entre o meu lugar de fala, líder do grupo de pesquisa em Tecnologia, Educação e Cultura, que tem uma das linhas de pesquisa de prática de direitos humanos, e também como representante institucional do FRJ. Então, vou dividir a minha fala desses dois lugares, mas não necessariamente numa divisão, uma parte, eu vou entremear, porque nós somos assim, né? Nós não somos caixinhas separadas, estamos envolvidos em todas as ações. Queria começar, então, também saudando aqui Pamela e Evelyn, coordenadoras do projeto, né? Saudando também a Tara, a Luciana, aqui presentes na mesa, né? Os intérpretes, os tradutores, os bolsistas que atuaram, e dizer já de antemão da importância de ter este projeto dentro do grupo de pesquisa, né, e dentro do IFRJ. E para falar disso, eu não consigo não retomar também um pouquinho, né, de quando eu e a professora Pamela, que somos líderes do grupo de pesquisa, lá em 2012, pensamos esse grupo, né, que a princípio não tinha linha de pesquisa de práticas de ensino, direitos humanos, né, mas já fazíamos ações relacionadas a, né? Então, naquele momento, por exemplo, em 2014, promovemos um seminário de diversidade sexual no campus Rio de Janeiro, que é no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, né? Quando ainda não existia núcleo de gênero e diversidade, né? Ainda era uma gênese disso, não existia formalização, né? Quando eu e Pamela dávamos aula na pós-graduação e num seminário da pós-graduação, numa mesa redonda, achávamos importante, numa pós-graduação que era para professores de ciências, de biologia e de química, trouxemos a pauta de educação em direitos humanos para o ensino, né? Então, é meio que natural, principalmente pela trajetória da Pamela, que cada vez mais esta linha tomasse corpo, né? Infelizmente, no Brasil e em alguns lugares do mundo, essa linha toma corpo por necessidade, né? Eu acho que esse projeto que a gente vê agora, eu acho que naquele momento, se antes pensar que educadores são defensores, né, de perseguição de educadores, era algo que a gente via e parecia distante um pouco, né? Não tão distante do Brasil, agora não é tanto, infelizmente, né? Eu mesmo tenho uma amiga próxima que sofre uma demissão, as meninas sabem, de uma instituição pública no Brasil por clara perseguição política e por posicionamentos, né? E disputas, mas enfim. Então, esse breve histórico é para mostrar que o grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, que tem um site não muito atualizado, a gente tenta, mas é o site oficial do grupo, que congrega as diferentes linhas, que é gptec.org, né? gptec.org, né? Atua em diferentes frentes, mas essa eu diria que é uma das linhas e uma das frentes que, de forma brilhante, reúne todas as pessoas do grupo. Tanto é que eu não pertenço a essa linha de pesquisa em que Pamela e Evelyn estão, mas em muitos momentos nós nos juntamos para
para pensar essas linhas, né? E aí elas mais diretamente fazem pesquisa nessa área, né? E aí eu, estando há alguns anos como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, eis que elas trazem a ideia do projeto, né? Foram contempladas com o projeto, né? E aí assumi, então, né, tocar esse projeto, né, com o apoio da Protect Defenders, via IFRJ. E aí isso é outra questão que, assim, a gente não vai entrar em detalhes, mas como é difícil fazer essa ação, e aqui eu posso falar, eu como pró-reitor digo que é difícil, né? É difícil por questões burocráticas, é difícil porque o Brasil tem essa burocracia da questão do recurso público e como chega aqui. Depois, mesmo que fosse um recurso já brasileiro, como se executam as coisas, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer. E isso eu quero reforçar meus parabéns a Pamela e Evelyn por uma posição política, ideológica de usar via recurso público, né? E elas sabem que eu fiz o máximo que eu pude, que eu não pude, para também colaborar para que tudo acontecesse, né? Para que Renan e as outras duas bolsistas todos atuassem no projeto, que a gente entende esse duplo papel, né, de ter pessoas ajudando e preparar a pesquisa, mas também se formando, né? Porque quando a gente tem bolsistas atuando em um projeto de pesquisa, a gente não está pensando apenas na bolsa, pelo contrário, a bolsa vem depois, é necessário porque as pessoas precisam, né? Mas principalmente é a formação em pesquisa. Se a pessoa, independentemente se é um aluno que está na graduação ou já é uma pessoa com doutorado, né? Formar em pesquisa é importantíssimo. E é por isso que agora, na pró-reitoria, né, uma das minhas pautas foi aprovar o regulamento de estágio de pós-doutorado no IFRJ, que a gente não tinha, né? Fruto até de conversas que nós tínhamos no GPTEC, né? Sempre falei com o Pâmela da importância, né? E não necessariamente uma doutora ou um doutor precisa ser vinculado a um programa de pós-graduação. A gente desenhou o estágio de pós-doutorado, que essa pessoa pode vir para o IFRJ para participar, por exemplo, de um grupo de pesquisa como o GPTEC, que tem esse projeto lindo, uma linha de pesquisa incrível. Então, a minha fala é muito mais de boas-vindas e de fazer esse brevíssimo, né, histórico desse lado do GPTEC e terminar assim das dificuldades, mas reforçar que foi interesse institucional do IFRJ, né? O professor Rafael Almada, que foi apresentado ao projeto e entendeu que era interesse institucional, né, que esse projeto fosse executado aqui, né? Então, espero que tenhamos uma manhã muito produtiva, né? Estou curiosíssimo, porque eu estou aqui nesse papel participando dessa mesa, mas não conheço todos os resultados, só vi uns teasers assim, de alguma coisa, e espero que tenhamos uma manhã muito produtiva, tá bom? Até já. Muito obrigada, Marcos. Eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Pamela, em que ela vai fazer o lançamento do e-book Quadrinhos por Direitos e vai fazer uma apresentação dos resultados do estudo de viabilidade. Obrigada, Pamela, seja bem-vinda. Muito bom te ver aqui como apresentando todo esse resultado, né? Só mais um lembrete, né? Ficou com vontade de fazer alguma pergunta? No momento final, nós vamos ter uma rodada de perguntas. Então, pega a sua caneta e pode ir pontuando as suas perguntas para no final a gente poder debater com as pessoas que vão palestrar, tá bom? Muito obrigada, Pamela, está com você. Bom, gente, bom dia a todas, todos e todes. Eu vou quebrar só um pouquinho o protocolo antes de falar do lançamento do livro em si, porque eu estou realmente muito emocionada, né? Eu sou a coordenadora desse estudo de viabilidade junto com a Evelyn, que é a vice-coordenadora, mas como nós, mulheres negras no Brasil, dizemos, eu sou porque nós somos. Então, eu não estaria aqui, a gente não estaria apresentando esse resultado se não fôssemos muitas e muitos. E é especialmente tocante lançar esse resultado
no momento do Brasil, onde foram mais de 600 mil vidas tiradas pelo Covid. E que isso poderia ser evitado se nós acreditássemos mais na ciência, se nós tivéssemos um investimento numa educação laica e democrática. Então, esse evento aqui, ele é também resistência. Eu não consegui pegar o nome de todas e todas que estão aqui presentes, mas eu queria só agradecer algumas pessoas que eu vi que estão aqui, em especial a nossa equipe, a Amanda Mendonça, que está aqui acompanhando, que foi a coordenadora geral de pesquisa, a Fernanda Terra, que fez toda a parte administrativa, a Daniela Correia, nossa bolsista de extensão, e o Renan Collier, que está aqui com a gente, nosso bolsista de conteúdos digitais. A equipe Educadores São Defensores. Além disso, eu queria agradecer algumas parcerias que eu vi que estão aqui presentes, como Renata Aquino e Fernando Pena, representando professores contra a escola sem partido, a Laís e Gabriela, que estava aqui, a Izzy, que também é do GPTEC, a Ive, da Frontline Defenders, uma pessoa fundamental para impulsionar as nossas ideias, a Susan, da Justiça e Paz, com quem nos reunimos já lá desde o início, a Harriet, de Dundee, a Suene, do IFRJ, a Daniela Zanotti também, eu acho aqui que eu vi, do IFRJ, e tantas outras e outros que eu posso ter esquecido. Bem, para não me alongar demais, vamos ao lançamento do e-book, né? Renan pode compartilhar aí a imagem do e-book. E só falando muito rapidamente para vocês, mas nem tão rapidamente, senão a tradutora briga comigo, porque eu falo muito rápido. Esse e-book que está sendo lançado hoje, que daqui a pouco vocês vão receber o link no chat, mas também vão receber depois, ele é fruto de uma história que não vem de hoje, né? Então, foram 5 histórias em quadrinhos feitas em português, inglês e espanhol, que foram feitas desde 2019 até 2020, e que contaram com o apoio do IFRJ financeiro e também da Frontline Defenders. Esse trabalho não teria sido possível sem a Thaís Linhares, que, além de uma excelente ilustradora, é uma militante dos direitos humanos que eu conheci nas lutas por direitos humanos no Brasil. Então, essa dimensão coletiva dos direitos humanos aqui no Brasil, ela é muito importante para nós, né? E que a gente possa fazer desse livro um instrumento para divulgar as nossas linguagens, tá? Então, conto com todas, todos e todes para divulgar esse e-book, para passar em todas as línguas. Tivemos colaboradores na tradução, os professores Leslie Mulico, do Cefet, de inglês, o professor Valdinei Lobo, da Unila, de espanhol, e depois o lançamento agora como um e-book dessa publicação. Dito isso, vou passar, então, aos resultados da pesquisa diretamente. É isso, Evelyn? Então, eu vou pedir para o Renan interromper aí a apresentação, para eu poder colocar a minha apresentação. Ok. Já está no módulo apresentação. Só fazer o sinal com a cabeça, Evelyn e Renan, que eu já estou vendo vocês. Vou marcar o meu tempo para não passar muito. Bom, primeiro eu quero dizer que não vai ser possível apresentar todos os resultados em 15 minutos. Então, aqui nós fizemos uma escolha de que dados apresentar desse estudo de viabilidade para a criação de um programa de acolhimento no IFRJ, que nós chamamos de Educadores São Defensores. Uma rápida introdução para quem talvez não esteja ambientado com o tema, mas um programa de acolhimento é um programa que recebe pessoas que, de alguma forma, sofreram algum tipo de violação, seja direta, física,
ou psicológica. E essa pessoa sairia do seu local de moradia e de trabalho e ficaria durante um tempo nesse programa de acolhimento. Quais caminhos nos levaram a chegar a esse projeto? E por que também, né, de tanta emoção de estar aqui falando disso hoje? Porque os caminhos que nos levaram a esse projeto passa pelos nossos corpos, passa também pelas violações que nós já sofremos. Nós não somos uma academia, um instituto acadêmico distante da sociedade e das lutas que nelas estão. Nós somos um instituto que está com a sociedade. Como o professor Marcos, grande amigo, falou, o GPTEC ele tem um histórico de ações em direitos humanos que vão muito além de pesquisas e estudos, mas ações práticas que visam mudar a sociedade, tornando-a mais igualitária e sem violações. Como eu falei, nossos corpos também foram afetados. Aqui, nesse grupo de pesquisa, nós temos 3 professores que foram professores e pesquisadoras, nós temos 3 que já foram acolhidas nesses programas. E como eu disse, para você ser acolhida num programa como esse, você passou por algum tipo de violação. Então, isso não é uma coisa positiva, né? É um acolhimento que vem de uma tristeza. Eu fui a primeira a ser acolhida e agradeço imensamente a Frontline Defenders, aqui na pessoa da Tara e da Ive, quando em 2018 eu precisei desse acolhimento e eu pude, como nós dizemos no Brasil, transformar luto em luta. E hoje está aqui, anos depois, mesmo que a gente ainda tenha a pergunta quem mandou matar Marielle Franco não respondida, a gente afirma, não seremos interrompidos. Esse estudo também é sobre isso, sobre dizer que nós, mulheres, negros, negras, LGBTQIA+, população indígena, nós não seremos interrompidas. E nós seguiremos lutando por direitos. Depois, a Laíse, que está aqui presente, e que é nossa pesquisadora também, ela não é professora do Instituto Federal, um grupo de pesquisa, ele também tem pessoas que são externas. A Laíse foi para a Universidade de York, e agora a nossa Amanda Mendonça, que está no programa de Dundee, na Escócia. Então, tudo isso se deu também, esse estudo, numa conjuntura de avanço conservador no campo da educação, onde o debate sobre a laicidade se torna fundamental, sobre uma educação democrática. E aqui agradeço de novo a parceria do Professores contra Escola Sem Partido, o PSESP, que tão brilhantemente virou linha de frente nessa atuação. O foco do nosso estudo de viabilidade foi em professores e professoras da rede pública, né, de educação, mas também na rede privada, em toda a educação básica superior do Brasil. Professoras e professores de pré-vestibular comunitários de todo o território nacional, e nós entendemos como educadores populares todos aqueles e aquelas que não estão vinculados necessariamente a instituições de educação, mas que realizam atividades de ensino formal, como alfabetização, reforço escolar, preparação para o Enem, entre outros. Quais foram as perguntas do nosso estudo de viabilidade? Foram 4 perguntas que nos sulearam, né? Da perspectiva do Sul, que nos sulearam. Há demandas para um programa com estas características no Brasil? Primeira pergunta. Segunda, em caso de confirmação da demanda, a partir de uma abordagem interseccional, levando em consideração gênero, raça e classe, qual seria o perfil desses educadores e educadoras a serem acolhidos? Terceira pergunta, o IFRJ tem condições de criar e manter um programa como este? Quarta e última pergunta, quais recursos financeiros e humanos
bem como parcerias, enfim, seriam necessárias para a criação e consolidação de um programa como este. Que ações, então, nós realizamos para buscar responder essas questões? Foram 8 entrevistas com programas de acolhimento da plataforma EuTRP, né? Me desculpe a pronúncia se não estiver correta. É uma plataforma que junta, né, conjuga os programas de acolhimento. A Luciana da Protex Defenders vai poder falar melhor. Também realizamos, em conjunto com o Instituto Marielle Franco, o questionário, a pesquisa Educadores em Risco. 3 eventos para divulgação da pesquisa e dos resultados, um em agosto, outro em novembro. O de agosto foi em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão, do FRJ. O de novembro, em conjunto com a UF, o Observatório da Laicidade na Educação, e agora esse evento final. A criação de uma rede de interlocutores e colaboradores, o que é muito importante para nós, porque nós entendemos que em rede somos mais fortes, e a publicação dos resultados do estudo em diferentes linguagens. Então, teremos uma cartilha em português e inglês, temos o site no portal do FRJ e também o nosso canal no YouTube. Alguns resultados, imagino que vocês estejam curiosos e curiosas. Nós fizemos um levantamento com toda a primazia da nossa bolsista Daniela Correia, nas reportagens de jornais, nos blogs, sobre a perseguição docente, né? Nós tivemos como data de corte o ano de 2018, um ano eleitoral, com ascensão ao poder de discursos conservadores e contra os direitos humanos, e percebemos um total de 77 artigos de jornais, sites, blogs, que falavam, né, sobre essa perseguição docente. E como vocês podem ver no gráfico, infelizmente isso vem crescendo. Então, se em 2018 nós tínhamos 11 reportagens, em 2021, quando nós encerramos o estudo, ainda em agosto desse ano, nós já tínhamos 40 reportagens, totalizando 77. A pesquisa Educadores em Risco, feita em conjunto com o Instituto Marielle Franco, e que nos levou ao questionário, né? Nós fizemos um questionário no formato digital, né? Um formato online, divulgado nas redes sociais, e que aqui a gente colocou algumas perguntas, ao total foram 22 perguntas, e que foi preenchido por 837 pessoas. Então, nós tivemos 837 questionários preenchidos de todas as regiões do Brasil. O maior número do Sudeste, mas nos trazendo resultados quantitativos muito importantes. Então, percebemos aí, no preenchimento desse questionário, e aí faço de novo um agradecimento à Amanda Mendonça, que foi fundamental como assistente geral de pesquisa para a realização desse questionário em parceria com o IMF, uma participação majoritária de pessoas entre 35 a 45 anos, seguidas por 45 a 60 anos. No que diz respeito à participação de gênero, nós tivemos majoritariamente mulheres respondendo à pesquisa, então 59,4%, o que condiz com os dados do Censo da Educação Brasileira, que afirmam que a educação básica no Brasil ela é majoritariamente feita por mulheres. E, no nosso questionário, nós tivemos uma participação maior das pessoas brancas, 57,2%, seguido de pessoas que se declararam pardas, 23,9%, ou pretas, 14,2%. Em relação a como esses educadores e essas educadoras se sentem, e aqui eu queria fazer uma pausa, porque isso é algo muito importante para a gente ter no nosso estudo. 98% dos participantes
consideram importante abordar direitos humanos na sua prática como educador e educadora. As educadoras e educadores desse país querem e acham importante falar de direitos humanos na sua sala de aula. Mais da metade, 64,7%, já sofreu assédio, perseguição ou censura na sua profissão de educador. Aqui, como se sente, né, no contexto atual do país, se sente perseguidas, né? É que atrapalha um pouquinho aqui a imagem para mim. 82,1%. 77% dizem ter tido a saúde mental afetada pela conjuntura do Brasil. 63,8% tem medo de sofrer retaliação ou de ser demitido por sua atuação como educador ou educadora. Mais da metade dos educadores e educadoras do nosso país tem medo de exercer o seu ofício, medo de ser demitido, medo de sofrer retaliação. Quando perguntados sobre um programa de acolhimento, um futuro programa de acolhimento aqui no Brasil, voltado para educadores e educadoras, a grande maioria, 90,8%, gostaria que esse programa proporcionasse assessoria jurídica. Então, isso também nos revela a judicialização pela qual temos passado, né? A nossa liberdade de cátedra, de educar, sendo atacada. 90,2% gostariam que esse programa disponibilizasse acompanhamento psicológico. Novamente, vemos aí os desdobramentos da nossa saúde mental que vem sendo afetada. 61,3% gostariam de ter uma formação em segurança digital, também dando visibilidade aos ataques virtuais, invasão de lives, de defesas, de aulas, né? Agora no ensino remoto com a pandemia, isso se tornou cada vez mais constante. 59,6% falam da importância de espaços para práticas de autocuidado. 58,9% gostariam de ter formação política, assim como 55,7% gostariam de atividades de formação acadêmica. Um programa de acolhimento para essas pessoas, essas 837 pessoas de todo o Brasil que preencheram o nosso questionário, gostariam de ter aí 41,2% atividades de cultura e lazer. E apenas 33,1% garantir uma viagem temporária para outra região. Relembramos aqui, né, que um programa de acolhimento, nos modelos que hoje existem na plataforma, que nós estudamos, estamos aqui junto com a Protect Defenders, a característica de um programa de acolhimento é exatamente essa viagem temporária, né? Essa retirada do local, essa realocação temporária. Mas aqui, essa participação, né, o desejo por essa viagem temporária apareceu como um percentual ainda baixo, 33,1%. Bom, aqui foi apenas uma amostra dos nossos resultados, eu vou ficar também aqui disponível junto com a Evelyn para responder perguntas, mas também avisando e colocando que os nossos resultados vão ser publicados no nosso site institucional, que o Renan vai colocar o link aí também para vocês, que é no portal do Instituto Federal, e aí que agradeço de novo o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Se nós temos um Estado brasileiro que, por vezes, se apresenta como violador dos direitos humanos, nós, como uma instituição pública federal, nos apresentamos como promotores de direitos humanos e de uma educação em direitos humanos. Então, no site oficial do Instituto Federal do Rio de Janeiro, nós temos todos os dados desse estudo. Também divulgaremos em breve, nas próximas semanas, lançaremos a cartilha
educadoras são defensoras dos direitos humanos, e aí mostramos para vocês, em primeira mão, essa é a capa da nossa revista, feita pelo Renan Collier, né? Revista não, desculpa, cartilha, feita pelo Renan Collier, e que vai ser disponibilizada em português e em inglês, com uma linguagem mais acessível também nos nossos resultados. E o nosso canal no YouTube, onde posteriormente nós publicaremos este evento, né, que está sendo gravado, e também outros vídeos e outros resultados. Então, eu gostaria de algumas conclusões, afirmar, algumas conclusões desse estudo de viabilidade são a afirmação de que educadores são defensores dos direitos humanos, em especial no contexto brasileiro de violações. Os resultados aqui dão visibilidade a uma demanda real para a criação de um programa com essas características no Brasil. E também estimulam novos programas no Brasil e na América Latina. Nós também, como o professor Marcos falou no início, ao longo desses estudos, percebemos os desafios e algumas incompatibilidades de um programa de acolhimento com o perfil público de gerência econômica da administração pública e também acadêmico do FRJ. Sabemos e percebemos em todas as nossas entrevistas que é importante uma celeridade na execução de recursos, que é importante o oferecimento de atividades que, por vezes, não são acadêmicas e que talvez o FRJ não consiga garantir nesse momento. Mas também percebemos, no nosso conselho de pesquisa, na nossa rede de atuação, a possibilidade de agir de forma colaborativa com outros programas já existentes ou, quem sabe, incentivando alguns novos programas no Brasil e na América Latina. Eu queria finalizar com uma frase que ficou muito marcante para nós no Brasil em 2018, que é: ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos juntos, juntas e juntas. Todas as ilustrações aqui foram feitas pela Thaís Linhares. Obrigada e seguimos. Obrigada, Pamela, pela essa apresentação tão emocionante, né? Todos nós ficamos aqui emocionados, não só pela sua fala, né, que toca a todos nós, mas por ver esses dados, né? Nós sabíamos que o Brasil vivia uma onda conservadora, mas quando nós fomos à rua com os questionários para ouvir os educadores, os números nos surpreenderam, né? Perceber que mais de 82% dos educadores se sentem ameaçados é um número muito significativo, e que desses, mais de 64% já sofreram algum assédio, perseguição ou censura ao desenvolver a sua profissão, né? Então, isso mostra a importância desse estudo. Obrigada, Pamela, pela parceria, por essa fala. E agora, eu gostaria de convidar a Tara, né, da Frontline Defenders, que vai ter um momento para dialogar com a experiência da Frontline, que já realiza acolhimento de defensores, e poder fazer um diálogo, né, inclusive com perguntas, se tiver, sobre o nosso estudo. Tá com você a palavra, Tara. Muito obrigada. Thank you very much, Evelyn. Obrigada, Evelyn. É um grande prazer estar aqui. Eu estou aqui na Irlanda, onde há uma tempestade muito forte. Eu espero que consigam me ouvir. E todas as nossas escolas e universidades estão fechadas hoje em razão dessa tempestade.
Bem, é um grande privilégio estar aqui representando a Frontline Defenders e eu sou uma fã muito grande do seu trabalho e nós vemos a IRFJ como uma líder nessa área e trazendo um foco para os educadores como defensores dos direitos humanos. Na Frontline Defenders, nós trabalhamos com todos os defensores dos direitos humanos no mundo todo. E o nosso objetivo é tentar dar apoio a eles e tentar fornecer recursos para a sua proteção. E, como parte disso, nós temos um programa, então, de descanso e pausa também para esses defensores. E nós tivemos um programa focado nessa área de combater, então, o estresse, o burnout há muito tempo. Em 2005, nós começamos, então, a receber esses defensores em Dublin. Começamos, então, recebendo um defensor por ano, depois 2, e depois tivemos, então, o acolhimento de 10 defensores na Irlanda, em Dublin. E hoje nós apoiamos mais de 100 defensores de direitos humanos em Dublin. O programa evoluiu e prosperou com o tempo. E agora não é só recebê-los na Irlanda, não é só essa realocação temporária, e eu vou explicar, então, como é que é essa parte do programa, mas se tornou, então, mais flexível do que isso, apoiando os defensores, onde eles estão no momento, de maneiras diferentes, porque há muitos fatores que contribuem para o estresse, burnout, e também aqueles que contribuem para o bem-estar e que apoiam a solidariedade e o tempo de pausa ou de descanso que eles precisam. Nós podemos apoiar também o aconselhamento, o apoio financeiro para outras técnicas de bem-estar no seu próprio país, ou aulas de idioma, ou um intervalo curtinho com a família no seu próprio país e coisas do gênero. Essa parte, então, que a Pamela dividiu do que os educadores gostariam de obter de um programa como esse, foi muito interessante. Só 30% mencionaram essa temporária, essa transferência temporária. E isso foi muito interessante, esse resultado. E para falar um pouquinho sobre como nosso programa funciona, então, para os defensores de direitos humanos que nós recebemos em Dublin, isso é para dar uma pausa deles, uma chance de ter uma pausa do seu trabalho sobre o ambiente que estão trabalhando e se concentrar, então, nesses resultados. E se focar na sua saúde e bem-estar também. É um programa muito flexível. E o foco principal é o descanso. Eles podem não querer fazer nada, ou eles podem fazer um turismo, atividades de lazer, e pode se concentrar na sua saúde com avaliação médica, ou fisioterapia, massagem, tratamento odontológico, tudo que os faça sentir melhor. Ou, às vezes, simplesmente andar ao longo do mar, ou, por exemplo, uma alimentação saudável, e tem o tempo para se encontrar, e nisso pode fazer uma grande diferença. Então, há também a capacitação, se eles têm uma chance de fazer alguma coisa com esse tempo livre, ou passando, então, do seu trabalho intenso de perseguição, ou para um momento em que não tenham nenhuma agenda muito flexível. Pode ter aula de inglês, um projeto de pesquisa, ou outros tipos de capacitação. Pode ser um treinamento com a organização anfitriã,
e geralmente envolve, então, treinamento digital, avaliação, então, da segurança do seu laptop, a avaliação de risco e planejamento de proteção, e também a preparação e descanso do plano de segurança para voltar ao seu lar. E depois há também as oportunidades de networking, há um grande aprendizado que nós, na Frontline Defenders, tivemos. Eles podem explicar sobre o seu trabalho, os riscos e também os desafios que eles enfrentam no seu país, para que nós possamos ajudá-los. Então, isso também é um grande aprendizado para nós, a organização anfitriã, e também a troca de experiência, e é um aprendizado entre os membros da Frontline Defenders. Geralmente, nós temos 2 ou 3 defensores que são recebidos ao mesmo tempo, com experiências diferentes, países diferentes, contexto diferente. E isso pode resultar em aprendizado, solidariedade, amizade, discussões muito interessantes também. Isso aí pode ser um benefício paralelo também. E as oportunidades externas também, e discutir com o acadêmico, outras ONGs, e também entrevistas com a mídia, ou falar com os alunos das universidades. Eles têm a oportunidade de falar sobre o seu trabalho, a sua experiência, e isso lhes dá um reconhecimento, se for seguro fazer isso. É uma questão a ser verificada, se é seguro eles fazerem essas apresentações externas também. Então, essas são as coisas que nós oferecemos e que a Frontline Defenders acha útil. Nós temos, então, tipos diferentes de feedback. O impacto pode ser, por exemplo, simplesmente poder dormir tranquilamente, e a energia, renovar essa energia e uma melhor resistência e querer voltar com ideias novas, ou com uma perspectiva diferente sobre o trabalho, então, que o Human Rights realiza, e nós compartilhamos tudo isso. Eu acredito que esses apoios, esses programas são muito importantes. Eles reconhecem os defensores de direitos humanos como seres humanos, é um peso muito grande, e são líderes, eles têm tanta responsabilidade e sempre cuidando de outras pessoas. Essa habilidade de cuidar de si mesmos, pode haver mais solidariedade, seu reconhecimento como defensores de direitos humanos, sua própria vida, no seu trabalho, é reconhecimento para o seu trabalho, pelo seu trabalho em direitos humanos, uma oportunidade também para o governo irlandês reconhecer os defensores de direitos humanos, que se sintam acolhidos e apoiados em formas dando oportunidade que possam falar no Departamento de Assuntos Exteriores e Relações Exteriores. Eu sou muito apaixonada por educação e educação de direitos humanos. Eu estou animadíssima com essa área, porque um dos desafios que nós temos em alcançar os defensores de direitos humanos mais marginalizados, que não estão ligados internacionalmente, eles não se reconhecem, às vezes, como defensores de direitos humanos, eles não conhecem o apoio que poderiam ter, e o tipo de perseguição que eles sofrem podem não ser suficientemente reconhecido. Então, esse reconhecimento da perseguição que tantos educadores no Brasil sentem, enfrentam no dia a dia, quão alto está na agenda esse ensino de direitos humanos, é muito interessante que
educadores são normalmente de ensino secundário, educação informal ou de adultos e educação continuada. Acho que poderia ser uma oportunidade imensa para ver como os educadores em diferentes níveis se juntam e podem partilhar de suas experiências. É muito interessante também desenvolver essa especialização, como apoiar educadores de direitos humanos, qual a necessidade desse grupo específico. Eu aprendo através dos espaços providenciados pelos Protective Defenders, a Bolsa Escocesa, a Universidade de York, algumas organizações se concentram em tipos específicos de defensores, às vezes jornalistas em risco, advogados em risco, acadêmicos em risco, pode ser um dos maiores provedores dessa defesa. Eles fazem esses acolhimentos no mundo inteiro. Então, a experiência de Dundee e York acolhendo na universidade é também muito interessante. Você pode oferecer um ambiente, especialização e um espaço para criar novos conhecimentos e novas especializações. Eu fiquei muito interessada em ouvir os elementos diferentes de um programa que os educadores mencionaram que foram importantes para ele. O sistema de liderança, em 91%. É muito interessante porque não é necessariamente parte do programa, mas nós demos assistência jurídica, apoio jurídico, pode ser bem específico para o Brasil, educação política, acadêmica. Então, eu penso que é um espaço muito animador para estar. Eu espero ouvir mais sobre isso e ouvir, quero ouvir mais o que estão achando, o que eles mais estão na expectativa. Muito obrigada, Tara, pela sua fala, muito importante para que todos nós possamos conhecer um pouco mais do trabalho da Frontline, que faz esse trabalho tão importante de acolher esses defensores, e com certeza a gente segue em diálogo, né? Como a gente apresentou um pequeno trecho da pesquisa, depois a gente pode trocar também um pouco mais. Muito obrigada pela sua fala. Eu passo, então, a palavra para a Luciana Peri, da Protect Defenders, que vai explicar um pouco para a gente sobre a plataforma, sobre o programa Shelter, sobre a experiência, inclusive, que todo esse estudo foi financiado pela Protect Defenders, né, em parceria com o IFRJ, e dialogar um pouco com os nossos resultados. A palavra está com você, Luciana. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu gostaria de ver essa informação geral sobre a organização que eu represento, os programas, para dar uma ideia como nós chegamos hoje com Pamela, Evelyn, essa equipe fantástica que está trabalhando conosco. Eu trabalho para Protect Defenders, é o mecanismo da União Europeia para proteger os defensores de direitos humanos. É um consórcio de organizações. Frontline Defenders, por exemplo, é um dos membros desse consórcio. Então, Protect Defenders implemente diferentes ações e programas, alguns implementados pelos parceiros do consórcio e outros pela secretaria do consórcio.
Muitos dos nossos programas estão relacionados de alguma forma com o apoio para defensores de realocação dentro dos seus países ou fora. Uma das ações que está sendo implementada é coordenar a União Europeia. Esse EUTRP, que é uma rede de mais de 70 entidades trabalhando com a realocação desses grupos europeus, realocação temporária dos grupos de perseguidos. Eles entrevistaram 8 dos membros da plataforma que estão fazendo os programas e acolhendo defensores. Mas no meio do ano passado, 2020, Protect Defenders decidiu começar um novo programa. E esse novo programa se chama Iniciativas de Acolhimento e foi anunciado para apoiar novas entidades que queriam começar a implementar novos programas para a realocação temporária. E nós somos apoiando programas temporários que estão trabalhando na perspectiva internacional ou nacional. Quer dizer que defensores que estão em risco são realocados no mesmo país ou na mesma região. Eles não precisam viajar para outro continente, por exemplo, e decidimos priorizar essa linha de trabalho, porque anos de experiência, nós vimos que há muitos defensores que não se sentem bem viajando para a Europa, por vários motivos. Por exemplo, os idiomas diferentes, o clima diferente, as diferenças culturais, e também um aspecto psicológico, como são afetados emocionalmente, sabendo que estão tão longe de seus lares. Também identificamos que os programas nacionais e regionais estão mais perto do campo, estão com outros atores trabalhando no campo para onde os defensores trabalham normalmente, oferecem um follow-up mais próximo, um segmento mais certo. Os defensores decidiram lançar esse programa de acolhimento. Nós recebemos 60 pedidos, Tara estava no comitê de seleção também. Foi difícil para nós tomar uma decisão ainda, 60 candidatos, um era do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e no fim, somente 12 foram aprovadas, e uma foi essa. Nós classificamos as diferentes propostas que recebemos. Classificamos em 3 grupos. Algumas propostas eram para desenvolver uma pesquisa para ver se era correto implementar um programa de realocação num país ou região específica, na categoria exata onde está o Instituto do Rio de Janeiro. Foi uma das 3 entidades que estão desenvolvendo essa pesquisa. Muito interessante, porque durante o processo, nós também estabelecemos uma rede com os diferentes candidatos. Então, Brasil trabalhou proximamente com outra pesquisa de viabilidade. Fizemos mesas redondas para fazer troca de aprendizado com Sri Lanka também, foi muito rico para esse propósito. É muito interessante como, obviamente, há diferenças, porque o contexto é diferença regionais, mas outras coisas são muito semelhantes, porque, no fim, os defensores estão em risco no mundo inteiro. O que eu queria sublinhar é que tudo isso é parte de uma grande rede de entidades e pessoas trabalhando pela defesa dos defensores, pela proteção dos defensores,
E o papel do Instituto, do IFRJ é crucial. É assim que terminamos aqui. Eu, pessoalmente, aproveitei muito com esse processo com todos. Foi um espaço de reflexão, reuniões de horas, 2, 3 horas, falando, pensando e repensando em como poderia ser essa pesquisa e como esse resultado poderia impactar as vidas desses defensores que queremos apoiar. Também quero sublinhar, destacar esse profissionalismo das pessoas da equipe. Eu sei que há uma equipe inteira trabalhando na implementação dessa pesquisa. Naturalmente, também temos enfrentado alguns desafios, como mencionou a Pamela, especialmente relacionando aos aspectos administrativos, porque, como a Pamela também falou, uma vez que a pesquisa de viabilidade é feita e a instituição decide implementar o programa, é necessário contar com um apoio enorme da equipe financeira, porque a grande necessidade de dar uma resposta rápida para essas pessoas em risco. É por isso que é muito importante ter a capacidade administrativa de dar essa resposta rápida, enquanto o programa está sendo implementado. Eu estou me lembrando de algumas conversas que tivemos com a Tara. Nós identificamos a necessidade de ter mais programas de realocação temporária, especialmente para defensores, especialmente da América do Sul, mas também a necessidade de contar para um programa com o Brasil. Como vocês sabem, o Brasil é um dos países com mais alto número de defensores em risco, e é um país enorme e há muitos habitantes. Então, achamos que era importantíssimo para os defensores do Brasil no Brasil, porque também a extensão do país nos permite fazer realocação interna. Aqui eu gostaria também de chamar a atenção para esse resultado que só 33% das pessoas, 33% precisariam ser realocados em outra região ou gostariam de ser realocados. Eu acho que é um resultado previsível, porque temos que ter em mente que a realocação temporária é só uma ação, num pacote de ações para proteger os defensores, e só um pequeno percentual pode se beneficiar, podem aproveitar o programa de realocação. A maior parte precisaria de outras ações para apoiá-los, como você falou, apoio, treinamento, etc. O mais importante para aqueles buscando realocação, essa opção deveria ser integral e holística. Isso significa que o programa de realocação temporária, não só tickets, lar e alimentação, todos os outros aspectos de uma assistência legal, atividades, esportes, lazer. Também é muito importante ter em mente que a maior parte dos defensores que precisam ser realocados junto com as famílias. É parte de um programa de realocação. Para encerrar minha intervenção, queria mencionar duas coisas. Na EUTRP, há diferentes características, e um desses programas que me vem em mente foi desenvolvido, mas por um participante formal de outro programa. Estou passando do programa em Geórgia, na Geórgia,
foi desenvolvido por um desenvolvedor do programa de um programa na Holanda. Ofereceu uma grande vantagem para poder contar com um ex-participante do programa como coordenador, porque essa pessoa podia reconhecer não só os aspectos positivos da realocação temporária, mas também os desafios que teve que enfrentar no programa. Significa que, se como você, como a Pamela, é um participante, um ex-participante, você está numa posição privilegiada para melhorar o programa, tentar superar os desafios que os programas enfrentam. E, finalmente, dizer que no EUTRP há outros programas apoiando acadêmicos em risco, mas com uma perspectiva muito formal. Especialmente são professores universitários ou estudantes de doutorado. Acho que é uma grande vantagem na sua proposta, na sua pesquisa, com incluir educadores populares como protetores em risco, não só os acadêmicos, na perspectiva formal. Eu vou encerrar aqui, porque terminei meu tempo, mas, novamente, gostaria de agradecer muito, porque essa pesquisa foi tão séria, mas também acrescentou grande valor ao campo da pesquisa para realocação temporária. Obrigada, Luciana, pela sua fala. Thank you. For your... Um pouco melhor do... eu acho que você... Desculpa, eu estava no canal errado. Então, muito obrigada por toda a sua fala, muito interessante que possamos compreender melhor do trabalho da Protect Defenders, né, que isso apoia a criação de novos programas de realocação temporária, como é o caso desse estudo de viabilidade, para ver se temos condições de criar um novo programa. Eu também queria agradecer, porque nem todos sabem dos bastidores, mas a Protect Defenders não foi apenas uma financiadora, ela ofereceu para a gente todo o suporte, né, mesmo antes da aplicação, todos os momentos de dúvida, parcerias, conversas para a gente, né, para até trabalhar as nossas angústias. Então, essa assistência próxima da Luciana e da Secretaria da Protect Defenders como um todo tornou esse estudo possível, essa parceria possível. Então, muito obrigada. Gente, agora é o momento de nós abrirmos uma rodada de perguntas para todos aqueles e aquelas que gostariam de fazer alguma pergunta para a Pamela, para a Tara, para a Luciana, ou mesmo um comentário geral, né? Vocês podem, aqui embaixo, em reações, clicar e levantar a mão, e aí abrir o microfone para fazer alguma consideração. A gente tem aí alguns minutinhos, peço apenas que não se prolonguem nas considerações. Bom, já temos uma pergunta aqui, então o próximo que desejar apenas levantar a mão. Passo a palavra então para a Amanda, por favor, Amanda Mendonça, que é parte da equipe do projeto. Fica à vontade para fazer essa pergunta. Bom dia para todas as pessoas presentes. É muita emoção a gente ver o final de um projeto, de um estudo como esse, que envolve tantas coisas, né? As burocracias que a gente enfrentou, todos os desafios, em um ano extremamente difícil em relação à pandemia, então, todo mundo com as suas crises pessoais, e lidar com tudo isso foi realmente muito difícil. Eu tenho uma pergunta, eu prometo, no final, mas eu queria fazer algumas considerações gerais. E eu acho que eu nunca falo exatamente, eu uso o meu caso individual para falar nesses espaços, mas hoje eu fiquei com vontade de falar sobre isso, assim, como participar desse estudo foi extremamente importante para mim como pessoa, como educadora, como professora. Eu estou vendo vários colegas aqui que sabem da situação que eu venho enfrentando há alguns anos, mas eu venho num processo de assédio, de perseguição, por mais ou menos uns 3 anos, né?
E eu, mesmo sendo uma ativista, uma defensora dos direitos humanos, demorei a aceitar que isso estava acontecendo comigo. Então, você começa, inclusive, a naturalizar, isso faz parte de ser educador hoje no Brasil, essas coisas que estão acontecendo comigo fazem parte, e demorei muito esse processo de aceitação, e quando você aceita, é um momento muito profundo e difícil, em que mexe, inclusive, com a sua certeza em continuar sendo educadora. E aí, eu estou falando isso tudo porque eu tive a oportunidade de, um momento de muita dúvida, ser convidada, né, participar da seleção para fazer parte desse estudo, e isso foi fundamental para mim, porque me deu uma dimensão de que eu não estava sozinha, então a gente se deparou com tantos outros casos semelhantes aos meus, semelhante ao meu, mas também muito mais graves, e me deu energia para falar, bom, é o que eu quero continuar fazendo, e nós temos um trabalho enorme pela frente, principalmente na questão de dar visibilidade ao que está acontecendo. E o outro processo que me fortaleceu muito, eu estou atualmente como fellow num dos programas de realocação, que é aqui na Universidade de Dundee. Inclusive, eu queria agradecer a Harriet, que a pessoa responsável está aqui hoje, e foi fundamental estar nesse programa de acolhimento. Eu estou vendo vários colegas aqui, talvez a gente fique falando em um programa de acolhimento, e nem todo mundo consiga ter dimensão do que isso representa, mas é uma oportunidade para você se repensar e se fortalecer, inclusive. Então, eu estou indo embora essa semana, voltando para o Brasil, muito mais fortalecida após as oportunidades que eu tive aqui. Mas, enfim, eu estou já falando bastante, me estendendo, só mais 2 pontinhos. Um, sobre a importância da gente trazer visibilidade para o que está acontecendo com os educadores no Brasil. A gente tem várias iniciativas, mas acontecendo de forma isolada ou não coordenada. A gente tem Professores contra a Escola Sem Partido, Ação Educativa, o nosso estudo, a Justiça Global, pensar um caminho que a gente possa unir forças em relação a isso para dar uma visibilidade, inclusive, num campo internacional. Eu tive essa oportunidade de estar aqui, as notícias sobre o Brasil chegam, mas não sobre o que está acontecendo com os educadores. E uma educação que é silenciada, que é censurada, mostra que tipo de sociedade que nós estamos vivenciando hoje. E, por último, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que é mais para a Evelyn e para a Pamela, talvez comentarem em linhas gerais, porque eu queria ouvir mais sobre isso. Um dado que chamou a nossa atenção foi somente 33% das pessoas entrevistadas teriam disponibilidade ou gostariam de fazer uma viagem, né, de realocação, mesmo sendo temporário. E eu acredito que isso tem a relação estreita com o número de mulheres que responderam os questionários e as dificuldades que as mulheres enfrentam para poder sair e serem realocadas. Então, eu queria ouvir mais vocês sobre isso, sobre quando um programa como esse é implementado, o que a gente pode fazer para fortalecer as mães, as mulheres, né? Já que nós temos todas as responsabilidades do cuidado e da casa. E, por último, mesmo dizer assim, eu acho que a fala da Luciana é muito importante, reafirma, assim, nós precisamos de programas como esses na América Latina, mas, ao mesmo tempo, o nosso estudo, o desenrolar dele, sinalizou os enormes desafios em relação à burocracia, em relação a fundos, né? Então, não é negar a importância e a demanda por um programa como esse, mas é a gente pensar coletivamente como é que a gente consegue garantir fundos e uma instituição que tenha, né, um staff e condições de fato, receber um programa que tem demandas enormes. Então, já falei muito, mas obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Também queria dizer para a Tara e para a Luciana, para a Pamela, se vocês também quiserem fazer perguntas entre si, tá? Fiquem à vontade. Alguém mais tem mais alguma pergunta e aí a gente responde em bloco, pode ser? Aí a gente faz um bloco de perguntas, logo depois a gente passa para elas responderem. Alguém mais além da Amanda? Eu mesmo tenho uma colocação, né, depois de assistir todas as falas, principalmente a emoção da Pamela quando fala da pandemia, e nós que participamos do estudo vimos o impacto, né, dessa pandemia na dificuldade de realizar a pesquisa, na dificuldade de acessar os educadores, e que grande parte também desse estresse
dos educadores tem a ver com essa situação de ensino remoto, né, com as aulas sendo invadidas, né, isso impactou muito a nossa atividade, né, uma pressão muito grande, ameaça de ter a sua fala gravada. E aí eu queria saber da Tara e da Luciana, né, que comandam programas de acolhimento. A Luciana, pela plataforma, conhece várias, mas a Frontline também tem um programa de acolhimento. Como foi para eles, como os programas lidaram com essa questão da pandemia, né? Como acessar os defensores de direitos humanos e como foi possível acolher esses defensores, visto que muitos, inclusive, estão em situação de vulnerabilidade social, até com dificuldade de acesso à internet. Enfim, queria que vocês pudessem comentar também, Tara e Luciana, depois, tá bom? A Pamela tem uma pergunta? Você tem que desmutar. Pronto, eu estava procurando aqui e depois eu baixo minha mão. Bom, eu tenho uma pergunta para... Obrigada, Renan. Renan já baixou minha mão. É uma pergunta para Tara e para Luciana, e que dialoga, inclusive, com o que a Luciana trouxe agora na apresentação dela, né? Sobre a criação de programas regionais ou locais. Eu venho já há algum tempo, inclusive, falando e escrevendo. Tive a oportunidade de escrever um artigo para o site da Frontline, chamado Ouvir em Línguas, falando da importância do acolhimento linguístico. E aqui queria também registrar como foi acolhedor poder conversar com a Luciana, ela entendendo o nosso português, a gente entendendo o espanhol, e a gente conseguindo fazer essa linguagem na defesa dos direitos humanos. Então, a minha pergunta é: como pensar programas regionais, né, entendendo, inclusive, que na plataforma há uma concentração, por exemplo, na Europa, levando em consideração aspectos positivos como acolhimento linguístico, mas aspectos perigosos como a violação mesmo, né, o perigo, porque não foi o caso do nosso estudo, porque nós trabalhamos com o que seria considerado baixo risco, médio, né, mas em defensores e defensoras que precisam, de fato, estar num território mais seguro. Como é que vocês têm pensado essa questão da segurança mesmo? Resumindo, as mulheres na América Latina têm sido executadas. É uma questão de morte e de vida. Então, a pergunta é essa. Obrigada, Pamela. Alguém mais tem alguma pergunta que a gente responde em bloco? Não? Então, eu vou pedir para que cada uma responda as perguntas e já aproveite para fazer o seu encerramento, né, suas colocações, considerações finais. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Pamela, pode ser? Que responde as perguntas e faz as suas considerações, e em seguida a Tara e a Luciana. Pode ser sim. Bom, eu anotei, então eu vou aqui seguir as minhas anotações. Primeiro, antes de responder as perguntas, né, eu vou dialogar com algumas questões trazidas pela Tara, né, e de entender como foi importante nas entrevistas que nós fizemos ir identificando a diferença de programas como o da Frontline ou o da Defend Red na Espanha, por exemplo, né? E pensar como nós, no IFRJ, teríamos limitações para, de repente, conseguir garantir um cardápio, uma variedade de acolhimento tão necessária, né? E aí, esse elemento, né, diferente do apoio jurídico e do apoio psicológico, acho que isso, para o caso brasileiro, né, reforça a importância
de saídas de perspectivas coletivas, né? Nós vivenciamos aqui, liderados pela Escola Sem Partido, uma judicialização da nossa atividade docente e com, enfim, notificações extrajudiciais, com processos jurídicos que muitas vezes, mesmo chegando no tribunal, acaba, em alguns casos, não sendo ganho, né? Então, o professor, a professora, ele foi acusado, mas ele consegue mostrar sua inocência, mas e a saúde mental dessa pessoa? Ela fica afetada. Então, nós temos muitas dimensões, muitas camadas para pensar nesse acolhimento. E acho que isso abre caminhos para pensar como instituições de diferentes perfis podem traçar esses acolhimentos, né? Então, por exemplo, o IFRJ, quando produz material didático em educação e direitos humanos, quando garante formação continuada, quando diz, sim, você pode falar sobre os temas tais, que isso está amparado em lei, para nós isso é um acolhimento também institucional a ser feito, né? E nessa ideia de caminhar conjuntamente. E aí, trazendo também algo que a Amanda, né, colocou como pergunta, e que eu queria também falar um pouco mais, acho que essa baixa, né, interesse, digamos, por uma viagem temporária, isso pode ser interpretado de muitas perspectivas. Acho que uma quem está na luta no Brasil acaba pensando muito nessa dimensão coletiva. Então, o que adianta eu viajar e abandonar minhas companheiras e companheiros de luta? Então, isso acho que é uma dimensão que precisa ser vista, né? Outra, como a Amanda mesmo colocou, é a perspectiva interseccional de acolhimento. Então, se no nosso caso nós estamos falando, sobretudo, de educadoras, né, e muitas delas, possivelmente, não só mães, mas às vezes envolvidas no cuidado com outros familiares, né, como dar conta disso? Amanda e eu, inclusive, publicamos um livro sobre a Lei do Espaço Coruja, da Marielle Franco. Fizemos uma apresentação numa universidade canadense, que recentemente foi publicada em vídeo em francês, mas ali, Marielle, junto conosco, já falava sobre essa necessidade de pensar esses espaços de luta como espaço que acolham efetivamente crianças, né? Então, pensar em ações, seja eventos de direitos humanos internacionais, seja programas de acolhimento que efetivamente proporcionem um acolhimento familiar, por entender que o cuidado com as crianças não é algo só das mulheres, talvez vá gerar um reflexo nessa procura ou nesse interesse por viagens temporárias, né? Isso acho que é bastante importante. E aí, queria ir encerrando, né? Depois eu faço só a finalização, vou me ater só a responder as perguntas, nessa perspectiva da administração pública, dos fundos e nos financiamentos, né? É importante, eu aprendi muito com a Laís Benevides, que está aqui nos ouvindo, que é do grupo de pesquisa, que é doutoranda em Direito, advogada popular, e nós temos diferentes perspectivas do que são direitos humanos, né? A nossa perspectiva aqui é uma perspectiva latina dos direitos humanos, é uma perspectiva anticapitalista dos direitos humanos. Então, eu acredito na educação pública, gratuita e de qualidade. Isso significa compreender que a relação público e privado com o Instituto Federal é um caminho muito perigoso na onda conservadora na educação brasileira, que tem tentado sucatear cada vez mais e privatizar a educação. E isso, óbvio, tem um impacto na possibilidade de ter mais celeridade na execução orçamentária. O que eu quero dizer com isso?
Tem uma frase muito importante para o movimento feminista brasileiro que se diz, que é diversas, mas não dispersas. E acho que isso serve para pensar o que a gente está falando aqui hoje. Nós somos instituições diversas. O Instituto Federal do Rio de Janeiro tem suas características próprias de execução orçamentária, do que pode ou do que não pode fazer. Assim como a Frontline Defenders, a Protect Defenders, a Justiça Global, o Professores contra Escola Sem Partido, que é um movimento social, o MST, que é um movimento social, que possamos estar diversos, cada um contribuindo e fazendo o que tem de melhor, mas não dispersos e dispersas. Vou encerrar por aqui. Obrigada, Pamela. Então, eu passo a palavra para a Tara. Por favor, Tara, se você puder responder a pergunta que eu fiz e fazer colocações de uma maneira geral, enfim, inclusive já ir se despedindo. Por favor, fique à vontade. I lost connection there. There's a power cut, but I'm connecting on my phone, so hopefully it'll be okay. Eu estou conectada com o telefone, acho que vai funcionar. Eu tenho alguns comentários. Uma pergunta foi como a pandemia impactou o programa. Foi terrível, parou o nosso trabalho temporariamente. Em primeiro lugar, porque como organização, e nós mesmos, e a nossa vida pessoal, também tínhamos que lidar com a pandemia, tínhamos que pensar na segurança do nosso staff, e o princípio de não faço mal. Antes de agir, nós temos que ter certeza que não estamos prejudicando ninguém na saúde global, e as viagens, os bloqueios de viagem, o risco em viajar. Não estávamos em posição de acolher defensores de direitos humanos na Irlanda. Bem no começo da pandemia, nós tivemos um chegando na Irlanda para sua estada temporária. Foi muito interessante para o defensor de direitos humanos. Nós nos adaptamos. Nós resolvemos colocar esse defensor numa casa de uma família, e eles também ofereciam aulas de inglês. As escolas tinham parado o programa, mas o defensor pode viver com a família e ter as aulas de inglês com a família. Tivemos muita sorte. E o ambiente local, uma restrição de 5 quilômetros, mas o ambiente local envolvia lindas caminhadas ao longo do mar. Mas, dadas as restrições, nos últimos 2 anos, muito do nosso apoio precisou estar na própria casa, no próprio país do defensor. Coisas que podiam fazer eram aulas de inglês online ou de espanhol, ou também acessar apoios locais. Alguns defensores de direitos humanos puderam viajar, podem viajar localmente para ir até a praia, no seu ambiente, ou passar um pouco de tempo com a família. Eles têm tido oportunidade de viajar, vendo oportunidades onde era seguro viajar, país que estava seguro, outras oportunidades assim. Então, eu queria levantar algo que a Amanda falou que é muito importante, pensar ou tentar pensar nos inibidores, ou fatores inibidores ou facilitadores, para que um defensor possa participar no programa. Quais as responsabilidades que eles têm e quais eles têm que assumir antes de participar. Obviamente, todos eles têm um trabalho, então o que significaria tirar um tempo do seu trabalho,
o que eles deveriam pedir ao seu empregador, o que significa em termos de salário e das responsabilidades do seu prestador de saúde. O apoio financeiro não é só para acolhê-los no espaço novo, há outras responsabilidades financeiras nesses cuidados. Pensar disso, perguntar aos defensores quais os outros compromissos que eles têm que se preocupar. Outra coisa é acesso e privilégio. Luciana falou disso. Não todos podem participar nesses tipos de programa. É um número de defensores privilegiado e pensar quem está tendo acesso ao programa. Quais os perfis dos educadores e de onde eles vêm? Pamela mencionou idioma e o desafio com os idiomas. Na Frontline, temos sorte que vários colegas falam vários idiomas. Geralmente temos francês, árabe, russo, português, mas não temos sempre toda essa gente em Dublin. Precisamos de apoio externo para interpretação, ou voluntários, muitas vezes, ou interpretação profissional. Isso pode ser intenso e pode ser uma parte significativa da entrega de um programa útil para o defensor. Estou aqui pensando em como poder melhorar isso. O último ponto seria: vocês terão várias vantagens ou desvantagens compartilhadas. Estou pensando no contexto latino-americano. É interessante compartilhar experiências e aprender com outros pares da América Latina. Vocês também têm pares no campo da educação, como universidade, como instituição educacional. Depois também tentar entregar um programa para educadores. Vocês podem pensar num contexto parecido para o Brasil. É um contexto político e podem haver outros programas de acolhimento no contexto, mesmo os riscos semelhantes que educadores estão enfrentando no Brasil. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Tara. Obrigada pelas colocações. Thank you, Tara. É muito importante esse diálogo. Vou passar a palavra. This dialogue is so... Acho que você está em outro canal, Adi. Desculpa, pessoal, troquei o canal aqui. As tecnologias às vezes nos desafiam, perdão, não estavam me ouvindo, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Tara pelas colocações, né? Muito importante esse diálogo, a gente sempre aprende, muito importante ver como a Frontline está lidando com essa pandemia e que teve aí saídas positivas também. Então, eu passo a palavra agora para a Luciana, para responder as questões, fazer as considerações que ela desejar e já ir se despedindo para a gente ir encaminhando, tá bom? Com você, Luciana. Thank you. Obrigada. Então, eu vou responder a pergunta da Pamela. É muito importante relacionado com o nível de risco dos defensores e como no programa de realocação, seja nacional, internacional ou regional, como lidar com a situação. Como vocês sabem, temos que fazer uma avaliação de risco em cada caso e, dependendo do resultado, vai ser decidido que uma realocação local regional seria uma boa opção para esse defensor. Há casos onde a resposta é não. Uma realocação regional não vai ser um lugar seguro para o defensor. Esse defensor precisa ser realocado internacionalmente. É por isso
que os programas regionais e nacionais precisam cooperar com programas internacionais para poder apoiar iniciativa local. Não quer dizer que vemos o valor também do programa internacional. Todos os programas são necessários por diferentes motivos e diferentes situações de risco que estão enfrentando. Em alguns casos, uma realocação nacional vai ser suficiente, outros não. E como Pamela mencionou, para a maior parte dos casos de baixo risco, médio risco, a realocação nacional poderia ser suficiente. Como vocês sabem, através do programa de acolhimento, estamos oferecendo aconselhamento, mas também apoio financeiro. Mas vocês também sabem que precisamos de mais apoio financeiro para a continuidade do programa de realocação. Quando pedimos aos nossos coparticipantes, fazemos duas perguntas. Um programa temporário é uma necessidade no meu país? É algo que os defensores vão precisar? E nós poderemos oferecer uma resposta à sua situação de resposta? E outra seria se a organização era correta para implementar o programa. Não esperávamos que qualquer organização que faz uma pesquisa de viabilidade ia decidir que o programa era certo, mas a sua organização não poderia implementar isso. Agora estamos enfrentando a situação com o Instituto Federal do Rio, mas também temos sorte, vocês têm uma grande rede no Brasil. Há outros atores, e então esperamos que um suporte apoio de vocês encontraremos os atores corretos para implementar o programa. Os educadores estão em risco, segundo sua pesquisa, e muitos precisam ser realocados. Então, esperamos poder oferecer apoio a outro ator que é parte da rede, que possa ter apoio e possamos implementar esse tipo de programa no Brasil. Novamente, eu sei que eu falei isso muitas vezes, mas quero agradecer novamente por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito e o compromisso que vocês têm. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, pelas colocações, a gente que agradece, né, também o seu comprometimento conosco, o seu apoio desde sempre. Eu gostaria, então, de passar a palavra, né, já que já tivemos as respostas no debate em torno do que apresentamos, eu gostaria de passar a palavra para o Marcos Vinícius, para ele fazer algumas considerações finais, né, em nome do IFRJ, em nome do GPTEC. Por favor, Marcos. Obrigado, Evelyn. Então, uma alegria muito grande, né, ver essa concretização de um projeto, né, um projeto que foi rápido, né, assim, de alguma forma, né, eu acho que é o exemplo de quando a gente se envolve, toca um projeto que é possível executar com todas as dificuldades, alguns até dificuldades, obstáculos, mas que foram possíveis, né? Então, em nome do FRJ, parabenizar a Pamela e a Evelyn, agradecer a Protect Defenders, né, pelo apoio e dizer que vocês trazem assim, resultados incríveis, né, quando mostram. Eu não esperava, como eu disse, eu tinha um teaser de alguns resultados, né, os quadrinhos lindos ali, ainda a gente está curioso para poder abrir, né, mas os resultados também das respostas ao questionário. Eu não imaginava assim, que fossem tantas, sabia da possível capilaridade da inserção, mas trazem resultados interessantíssimos. Então, queria mais uma vez
agradecer a participação da Tara pela Frontline Defenders, da Luciana pela Protect Defenders, né, a Amanda, a Fernanda, o Renan, né, vou insistir nisso, né, os bolsistas não é pela bolsa, é pela formação em pesquisa, né, e dizer que o IFRJ fica muito feliz aqui em nome da Pró-Reitoria, em nome do reitor, também em nome da PROAD, que a gente sabe que houve muitas dificuldades para a execução orçamentária, né? Até esse último minuto, essa questão de poder realizar a tradução simultânea, mas a gente conseguiu fazer. Então, a gente espera que esse projeto, essa pesquisa, né, como a Pamela falou, não é só uma pesquisa, eu acho que é uma natureza, nosso grupo de pesquisa, e mais uma vez eu como gestor e como pesquisador, né, o grupo de pesquisa, apesar de se chamar GPTEC, ele sempre teve uma ação muito mais para fora da pesquisa, também envolvendo a extensão, e muito mais de envolver a sociedade, envolver a comunidade, envolver diferentes territórios, antes até da consolidação do grupo de pesquisa, né? Fiquei lembrando agora, Pamela, do curso que a gente fez, por exemplo, de software livre, de cultura digital, né? Foram tantas ações que vão passando pela nossa cabeça, né? Acho que aquilo aí foi um dos primeiros eventos que o GPTEC fez, né? Sempre preocupado nessa questão de democratizar acesso e tantas outras questões, né? E termino mais uma vez dizendo que naquelas nossas conversas para pensar em educação e direitos humanos, né, nunca passou pela nossa cabeça, pelo menos não pela minha, assim, é preciso estar atento e forte, mas a gente não imaginou que precisaríamos estar tão fortes e tão juntos num momento da sociedade brasileira de tantos ataques e de tanta violação, né? E por isso esse projeto tão necessário. Então, parabéns, Pamela e Evelyn. Eu acho que o mérito é todos de vocês e também de Renan, Amanda e Fernanda, né? E também eu sei de outras pessoas que atuam diretamente com a linha de pesquisa de vocês no GPTEC. Tá, gente? Um ótimo dia e obrigado aí pelo convite também, né? Porque eu poderia não estar aqui nem como GPTEC, por você daria, nem como pelo FRJ, poderia estar outra pessoa representando. Obrigado. A gente que agradece, Marcos, você foi peça fundamental para esse projeto acontecer, gente, que vocês não sabem dos bastidores, mas se não fosse o Marcos nos ajudando com todas as burocracias institucionais, com a amizade também, né, com apoio ao tema, enfim, os desabafos. Então, obrigada, Marcos, obrigada, é uma alegria muito grande te ver aqui hoje, então você faz parte de tudo isso. Bom, Pamela, passo a palavra para a Pamela só para fazer um encerramento, para a gente poder começar a se despedir. Bom, gente, agora eu que vim para o celular, porque, sei lá, a internet da casa acabou. Eu queria começar, assim, iniciar o encerramento, retomando algo que é muito forte para nós também, aqui no Brasil, que é o afeto, né? E isso a pandemia também prejudicou, né? Nos tirou os abraços, ou como diz a música popular lá fora também, abraços e carinhos e beijinhos. Ficamos distantes, com muitas reuniões, muitas telas, né? O Marcos está aqui não só como pró-reitor, como alguém da reitoria, mas como um grande amigo que lá atrás, junto com a gente, sempre fez uma academia, que é uma academia comprometida, como eu falei, né? A gente tem no Brasil autoras negras que vêm falando sobre isso, sobre as suas escrevivências, como Conceição Evaristo, sobre esse lugar de ocupação na academia, como Lélia Gonzalez, né? E fazendo um estudo de viabilidade foi uma oportunidade, então queria agradecer a Luciana aqui, na figura da Protect Defenders, foi a oportunidade de fazer uma pesquisa, mas que ela não é uma pesquisa acadêmica distante da sociedade, mas ela é um aviso de quem está em risco. Ela é uma demonstração do que precisa ser feito imediatamente para o acolhimento. Queria aqui também, nos minutos finais, agradecer de novo, nominalmente, a Ive Oliveira, da Frontline Defenders, pessoa fundamental, mulher arretada, nordestina, que com a sua visão sensível e sólida sobre o que são os direitos humanos no Brasil e na América Latina, tornou, de alguma forma, esse projeto possível, né,
a partir das apresentações, do network, de todos os caminhos que foi abrindo para nós. E aí aproveito, inclusive, para fazer propaganda de uma publicação da Frontline Defenders, que é a Cypher, né? Depois, se a Ive ou a Tara puder colocar no chat, porque houve a publicação da Cypher, que inclusive aparecia o caso da Turquia e que também falava sobre essa perseguição de educadores, né, no mundo. E aí retomo para uma coisa que foi falada e que eu acabei esquecendo, que essa perseguição a educadores e educadoras, ela ainda estava numa discussão muito acadêmica, só de professores universitários, só de estudantes de doutorado. Eu falava isso esses dias com o Fernando Pena, por exemplo, professor da UF, que está aqui. O nosso estudo buscou colocar a lupa, mostrar que isso na educação básica, na professora, em especial no professor que está lá, dando aula para crianças, para adolescentes e para jovens, isso está muito cruel, isso está muito pesado, e a gente precisa dar visibilidade que essa perseguição não é só acadêmica, não é só das pesquisas, é uma perseguição que está no chão da escola. Nós, enquanto estudo, fizemos, inclusive, a análise do documento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a Ive nos indicou, e salientamos essa importância de falar sobre a educação básica, sobre esses profissionais de educação que estão mais proletarizados, que ganham menos e que têm menos possibilidades de se defender e de ter acolhimento. Então, nas minhas palavras finais, queria, novamente, falar da felicidade de fazer esse estudo de viabilidade, né? O estudo de viabilidade, ele pode dizer sim, é viável, ou não, não é viável, ou também indicar, né, que não é viável no modelo pré-existente, num modelo que já está consolidado, mas que existem outros caminhos em que a gente pode se somar. Então, eu queria aqui encerrar com uma pequena frase de uma música brasileira que se diz: nada a temer, senão o correr da luta. Que a gente não tema nada a não ser a luta, e teremos muitas e muitas lutas pelas frentes. Obrigada e passo para a Evelyn. Bom, pessoal, para a gente encerrar essa manhã tão proveitosa, né? A gente, apesar das notícias serem, né, do projeto, da gente visualizar a perseguição, é muito gostoso, é muito prazeroso estar aqui com todas vocês, todos vocês, para compartilhar um pouco disso, né? E aí me lembro de um trecho da nossa cartilha que vocês receberão, que é uma forma de divulgar os nossos resultados, né, de uma maneira mais acessível, popular, que inclusive chegue aos educadores e educadoras, né? Uma frase da cartilha é: nós não estamos sós. E quando eu tenho esse momento aqui dessa manhã, né, com todos vocês, eu fico pensando que, a despeito de toda essa onda conservadora que o Brasil vive, das perseguições e assédios que nós educadores estamos sofrendo, nós temos ainda espaços de resistência, nós temos instituições que nos apoiam, né, que você pode buscar ajuda. A gente tem programas como a Frontline, como a Protect Defenders aqui vieram para dar visibilidade, né, fora outros espaços de luta que nós podemos ir. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e agradecer mais uma vez a essa equipe maravilhosa, que é preciso citar nominalmente, que deixou tudo isso possível. Renan Collier, Amanda Mendonça, Daniela Correia, Fernanda Terra, Pamela Passos e eu também, Evelyn Morgan. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por tudo. Um beijo para vocês e até a próxima.